Tem uma galera que eu gosto de acompanhar muito no que diz respeito a futebol, os seus comentários e as suas análises, principalmente no futebol pernambucano e agora, claro, no futebol nordestino, né? Que é a galera do NE45, o antigo podcast 45, né? Uma turma aí de jornalista que resolveu tirar as resenhas das redações, né? Ali do jornal, dos pós-jogos, pré-jogo e tal, e transformar em podcast. E isso deu muito certo. Eu que sigo essa galera desde 2014, recomendo e muito. E um deles, Fred Figueroa, que é um cara que eu respeito bastante, fez um comentário muito, mas muito pertinente sobre Wagner Love, não é? Talvez você diga assim, ah, Linés, mas isso é o que todo mundo fala. Não, não é o que todo mundo fala, não. Você tem que estar ligado nas palavras do Fred para ver que ele traz aí, digamos, detalhes que muita gente às vezes não nota, né? Bom, neste vídeo eu vou trazer aqui um corte do NE45, tá? Créditos, sem dúvida nenhuma, para a galera do NE45. Vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Na descrição o link do canal deles no YouTube, para que você vá lá e se inscreva e ajude a galera a crescer também no YouTube. Eles fazem um trabalho hoje a nível de Nordeste inteiro, tá? E aí vou deixar aqui um cortezinho para que você veja a opinião do Fred Figueroa sobre o momento atual de Wagner Love. Wagner Love que foi, para mim, né? Para alguns talvez, né? Para mim a principal peça do esporte, ao lado do Luciano Juba, claro, eles oscilavam ali, né? Eles se alternavam, digamos, oscilavam não, eles se alternavam para ver quem era mais, digamos assim, destaque em cada partida ou competição, mas Wagner Love sem dúvida foi uma das peças mais importantes do esporte no primeiro semestre deste ano e realmente depois que se lesionou, que se contundiu, não voltou tão bem e tem deixado a desejar, né, galera? Bom, dá uma olhada aí nos argumentos e no comentário de Fred Figueroa. Hoje é preciso começar pelo começo, pela escalação. E a escalação, ela traz uma surpresa, que é a formação de um sistema ofensivo com Wagner Love e Diego Souza juntos. Confesso que quando eu vi, não gostei, porque não vejo Diego Souza hoje pronto para entrar de frente. Não acho que a melhor forma de extrair as virtudes de Diego Souza é colocando ele no momento em que há uma intensidade física maior dos outros 21 jogadores. Tá? E me preocupava Wagner Love sem nenhuma justificativa depois de 11, 12 atuações terríveis, um jogador que não está conseguindo dominar a bola, ter mais uma chance. Mas eu queria ver em campo, vamos ver como ele posicionaria Alan Ruiz, como ele posicionaria Negueba, de que forma o Sport jogaria. E também fiz uma conjectura pessoal de que essa invenção de colocar Diego Souza com Love de frente me cheirou, sabe, como uma espécie de colocar um escudo para Wagner Love. Por quê? Porque Wagner Love, ele vem do processo de perda de saldo, de crédito com a torcida já muito longo. Vem jogando muito mal. Era um cara que foi ídolo do time na primeira parte da temporada. O melhor jogador do time na primeira parte da temporada. Mas desde a lesão não conseguiu voltar ao futebol antigo. Tá? E foi perdendo força, menos confiante, sem conseguir jogar para o time, sem conseguir criar jogadas, sem conseguir finalizar. Teve aquela péssima entrevista não, aquele péssimo posicionamento que ele e mais alguns jogadores fizeram, que a gente chama aqui de Grupo Wagner, né? Se juntaram e fizeram um verdadeiro afronte à torcida, a parte da torcida que demonstrava alguma satisfação, mandando recado para ficar em casa, por exemplo. Tá? E essa relação dele foi se desgastando com a torcida. Se desgastando a ponto de que sua escalação passou a ser questionável. Suas substituições passaram a ser necessárias dentro dos jogos. E na semana passada, em Caxias do Sul, essa relação foi rompida. Por quê? Não só Love protagonizou mais uma atuação desastrosa, como ele foi diretamente participativo e decisivo para o Sport não sair
do Alfredo Jaconi com a vitória. Perdeu um gol debaixo da barra, na frente do goleiro, ele tentou uma cavadinha, e bateu um pênalti com uma falta de confiança misturada com displicência absurda. Na situação que o gramado estava molhado, pesado, ele recuou um pênalti para o goleiro, ele atrapalhou muito, tá? O Sport naquela noite em Caxias do Sul. Tudo isso desenhava um cenário de extrema pressão para Love, caso o Henderson mais uma vez insistisse em colocá-lo como titular. E eu vi a escalação de Diego Souza ali ao lado dele como uma tentativa de criar um escudo, porque a pressão já seria grande. Mas se Diego Souza estivesse no banco, Love teria uma sombra sobre ele muito pesada. Com o Diego Souza em campo, talvez tivesse uma proteção, sabe? Para segurar alguns minutos. Aí aconteceu algo que eu até tuitei, não sei se vocês viram, se alguém filmou, mas na transmissão não estava aberta ainda. Quando o time está aquecendo, o sistema de som do Sport... O Daniel Leal da Tatiana filmou. Chama o nome dos jogadores, né? E o último, o sistema de som criou... Claro que... Eu vou chamar de inocentemente... para não usar outra palavra. Foi inocência para não usar outra palavra, porque ao meu redor estava todo mundo dizendo: porra, Wagner Love, como é que vai ser? Vai ser vaiado. O sistema gritou, né? Wagner, porque ele fala assim: Rafael, Thierry, né? E aí houve uma sonora vai, me surpreendeu. Eu não achava que Wagner Love seria vaiado daquela forma, faltando 30 minutos para o jogo. Eu não concordo que um jogador do seu próprio time seja vaiado, faltando 30 minutos para o jogo. Por mais que eu seja um crítico ferrenho ao que Love vem entregando nas últimas rodadas, nunca faltou vontade por parte de Love. Isso você consegue controlar no estádio vazio, no estádio com 26 mil pessoas. Exatamente. Eu concordo, não tem o que fazer não. Assim, é a multidão, é a voz do povo. Foi estimulado pelo sistema de som do clube. Isso. Claro que de forma, um tiro pela culatra, de forma, né, inocente, mas criou um constrangimento. Galera, o Fred falou coisas aí realmente bem interessantes, tá? E eu acho que, assim, será que o Henderson fez de propósito colocar o Diego Souza titular para Diego Souza não virar uma sombra pro Wagner Love? Será que o Henderson Moreira, aí já é uma opinião minha, né? Tá com medo de colocar o Wagner Love no banco, cara? E tendo o Diego Souza no banco, que é outro medalhão, e Wagner Love não fazendo boas apresentações, ele vai ser cobrado. O Henderson Moreira, né? Será cobrado pela torcida. Mesmo faltando apenas 5 jogos, a torcida não deixaria o Henderson Moreira em paz, sabendo que tem Diego Souza no banco e Wagner Love como titular, sem fazer nada. Quer dizer, sem fazer nada não, né? Ele corre, ele distribui passe, ele realmente é um cara que funciona ainda no time do Sport, né? O que está faltando ao Wagner Love é o que ele mais sabe fazer. Gols, galera. Nos últimos 10 jogos, acho eu, ele fez apenas um gol e foi sem querer. Foi sem querer, acho que foi no empate, né? Contra a Ponte Preta na Ilha do Retiro, 3-3. Ainda foi sem querer esse gol, cara. Mas no último jogo, o Sport venceu a Chapecoense por 2-1 e o Henderson Moreira testou Wagner Love e Diego Souza de titulares desde o começo da partida, né? Bom, deixa aqui a tua opinião, tá? Sobre Henderson, se tá com medo de colocar Wagner Love no banco, sobre Diego Souza e Wagner Love terem entrado titular, o que foi que você achou, os dois juntos? E sobre, claro, essa má fase do Wagner Love, que tá uma zica danada, até pênalti andou perdendo, tá? Deixa aqui teu comentário. Não esquece de deixar like nesse vídeo, se inscreve no canal. Tchau, galera!